Isaías capítulo 13, o capítulo 66, né? Isaías 66, verso 13. Nós podemos ler juntos, é só um versículo, né? Que dá para nós lermos juntos e aí caminharmos na meditação dessa manhã. Parabenizando as mães aqui presentes, que Deus abençoe sua vida, sua maternidade, e que você seja feliz em ver o Senhor abençoando. E as mães que já são avós, Deus abençoe também essas gerações que vão se seguindo e que vocês possam experimentar a fidelidade da palavra de Deus, abençoar os filhos dos filhos, em nome de Cristo Jesus. E aí eu tinha que tirar uma foto ali, ó, uma avó segurando o netinho, tão gostoso, olha, ai que bom, Deus abençoe. Isaías capítulo então 66, verso 13, vamos ler a uma só voz esse texto para nossa reflexão. Diz assim: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a meditação da sua palavra nesta manhã, nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Quando falamos em mães, estamos olhando para a Bíblia e falando daquelas mães verdadeiras, né? Que infelizmente hoje em dia nós precisamos separar mães levam o nome de mães, mas não são mães, e as mães verdadeiras. E mães verdadeiras não quer dizer só mães que geram no ventre, mas mães também que geram no coração uma criança, né? Cuidam maternalmente, e até mães espirituais, que nós falamos que geram no espírito, são usadas por Deus para ajudar no novo nascimento e crescimento espiritual de vidas que o Espírito Santo age, traz arrependimento, fé em Jesus e faz nascer de novo. Pensando assim, nós lembramos que a Bíblia diz que é Deus quem criou as mães. E Deus criou as mães para que através delas nós pudéssemos conhecer um pouco mais de quem Ele é. Através das mães nós podemos conhecer um pouco mais da pessoa de Deus, dos atributos de Deus e como Deus age conosco. Como Jesus Cristo nos revela mais plenamente o ser de Deus, nós sentimos, experimentamos na experiência humana, através das mães, alguns atributos de Deus. O texto de Isaías, capítulo 66, verso 13, ele diz claramente: como uma mãe consola seu filho, assim Deus nos consola. O que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo que o consolo maternal, essa segurança que eu vejo Lucas ali no colo da Fátima, ou quando eu vejo no colo da Ana, né? Alegria, segurança, aquele conforto que parece que se eu pegar no colo, o Lucas fala assim, tem espinho nesse colo. Mas no colo da mãe não tem espinho. Esse tipo de consolo tipifica o próprio consolo divino. Jesus mesmo também usou uma ilustração maternal, mas do reino animal, para tipificar proteção e o aconchego que Ele nos oferece. Lá em Mateus capítulo 23, verso 37, Jesus Cristo olhando para Jerusalém, vislumbrando que Ele seria rejeitado, traído e seria martirizado e morto, e tantos outros servos de Deus que vieram para o bem de Jerusalém também sofreram isso. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Essa figura mostra o desejo de Deus de nos atrair e nos aconchegar, nos consolar, nos proteger debaixo das suas asas. Lembra que nós lemos o versículo 4 do Salmo 91? Também citando, debaixo das asas de Deus. Eu quero lembrar você, nesta manhã, mãe, e a todos nós, que uma mãe verdadeira, ela tipifica Deus, traz tipos de Deus. Por exemplo, uma mãe verdadeira tipifica o amor de Deus por nós, que não é qualquer amor, que não é um amor comum, não. É aquele amor desprendido,
Aquele amor que não se pode medir e nem explicar com meras palavras humanas. Tantas poesias, tantos poemas, né? Tantas canções que tentam transmitir o amor de mãe, que tentam explicar, que tentam falar do amor de uma mãe para com o seu filho e para com a sua filha. Mas você acha um bonito aqui, mas depois você acha um outro lá mais bonito, um outro que explica melhor, ou seja, não tem poemas e canções que possam retratar fielmente o amor de uma mãe. Porque essa é a realidade do amor divino. Porque o amor de Deus por nós, expresso em Cristo Jesus, ele excede o nosso entendimento. Efésios capítulo 3, verso 19, nos fala sobre isso. Olha, quando você olha para o amor de uma mãe, se você se admira, lembre-se que esse amor, ele espelha. Pode ser até imperfeitamente, mas ele espelha o amor perfeito de Deus. Tanto isso, Efésios 3,19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Se o amor de uma mãe na terra já é inexplicável, já imaginou o amor de Deus por nós? Quão grande, quão maravilhoso, quão tremendo ele é. Interessante que o texto continua. Que esse amor que excede todo entendimento em Cristo Jesus nos faz caminhar em conhecimento para quê? Para que possamos ser tomados pela plenitude de Deus, pelo aconchego de Deus, pela força de Deus, pela proteção de Deus, pela direção de Deus, pela firmeza, por tudo aquilo que Deus é. Coisas que muitas vezes nós não sabemos falar e explicar, mas sentimos e sabemos que estamos seguros nos braços do amor de Deus. Uma outra coisa que podemos lembrar é que uma verdadeira mãe tipifica o cuidado de Deus por nós. Claro, uma mãe que ama, cuida, mas interessante que você vê que a palavra de Deus, ela separa. Olha, Deus te ama, claro que Ele vai cuidar de você, mas eu quero aprofundar esse cuidado que Deus tem por você. Pensa no cuidado de uma mãe verdadeira para com os seus filhos. Uma mãe, ela é naturalmente cuidadosa e preocupada com seus filhos. Uma mãe é alguém que não somente instintivamente, emocionalmente, mentalmente, ela se envolve por esse estado de maternidade, que o ser que é envolvido por isso é plenamente cuidado, totalmente cuidado, e cresce com saúde. Alguém disse: um pai fica preocupado quando o filho quebra um osso. A mãe fica preocupada quando o filho ralha o joelho. É algo mais intenso, maior. Esse cuidado maternal demonstra o cuidado que Deus tem por nós em todo tempo, em todo momento. Lá em 1 de Pedro capítulo 5, verso 7, baseado nesse cuidado e na certeza desse cuidado forte, não quero dizer excessivo, porque excessivo a gente pode pensar, é demais, não. É algo grandioso, é um cuidado grandioso, dado em excesso, mas num excesso harmonioso, perfeito para nossas vidas. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7 diz assim: se você sabe que Deus cuida assim de você, se você conhece esse cuidado que Deus tem por você, lance sobre ele, jogue, não é coloque, jogue o mais rápido possível, com toda a ansiedade, a sua ansiedade nas mãos dele. Por quê? Por que você pode fazer isso? Porque ele tem cuidado de você, Deus tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, então, colocando nessa imagem, nessa tipificação que estamos usando agora, é como a criança que, quando machuca, se ela pode andar, ela sai correndo para os braços da mãe e se lança. Se não, ela pede ansiosamente o abraço e o colo da mãe, porque aquele colo já começa a curar, já começa a aliviar, já começa a tranquilizar o coração. Eu imagino aqui na aplicação que devemos fazer isso com Deus. Quando estamos
machucados, ansiosos, com medo, é correr para os braços do Pai, é falar: Deus, me abraça logo, me toma logo, nesse cuidado que o Senhor tem por mim. A exemplo de uma mãe. Uma verdadeira mãe, ela tipifica o coração sacrificial de Deus a nosso favor. E aqui então vem não somente a imagem do amor, o tipo do cuidado, mas as ações que levam esse amor e cuidado a realizar, mesmo em detrimento de. Quanto sacrifício uma mãe é capaz de fazer pelo seu filho? Aí você pensa na sua mãe. Quanto sacrifício uma mãe é capaz de fazer pelo seu filho? Aí você pensa em você que é mãe. Quanto sacrifício, quem sabe seu filho nem imagina, nem sabe, mas você fez por ele. Quanto sacrifício uma mãe é capaz de fazer pelo seu filho? Todos nós, abençoados por uma mãe assim, nós podemos testemunhar essa verdade, que uma mãe, ela se sacrifica pelo seu filho. Uma mãe verdadeira, ela se desgasta, ela se, entre aspas, ela se corta, ela se machuca, ela se priva pelo seu filho e pela sua filha. O sacrifício de uma mãe a favor do seu filho tipifica o sacrifício de Deus por nós. Deus, para nos favorecer como uma mãe, Ele se sacrifica por nós. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, o apóstolo Paulo diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando eu olho para Cristo, eu vou ver o amor de Deus por mim. E como é que essa graça, como é que esse amor, Ele se fez pobre, sendo muito rico. Ontem, vendo uma reportagem sobre mães, a repórter perguntando para uma mãe que foi adotar, ela tinha 3 filhos. Ela falou: posso adotar mais 3. Só que ela encontrou no lugar de adoção 5 irmãos. Ela falou: não posso separar esses 5. Ela adotou os 5. E a repórter perguntou: a senhora deixou muita coisa de lado, né? Para adotar 5, porque agora são 8 em uma casa. Ela falou: deixei. Vaidades, conforto de casa, porque uma casa com 3 mais 5 junta mais gente, né? A conta de água foi lá em cima. Ela falou o nome da empresa lá, até mandou uma carta falando que devia ter um vazamento de água em casa, porque tinha gastado muito aquele mês. Não, era 5 pessoas a mais. E ela deixou de vaidades, deixou de tantas coisas por aqueles filhos. Mas não é isso que Deus nos revela o seu amor através de Cristo Jesus? Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Olha como o amor de Deus é por nós, tipificado numa verdadeira mãe, se sacrifica por nós. Uma verdadeira mãe tipifica a paciência de Deus para conosco. Nós de vez em quando perdemos a paciência, mas uma mãe, como ela tem paciência com o seu filhinho, com a sua filhinha. A mãe, ou mãe que é mãe, ela nunca deixa de orar pelos seus filhos, ela nunca deixa de esperar e desejar o melhor dos seus filhos, independente da condição, da circunstância que está envolvendo o filho e a filha ali. Ela ora, ela anseia, ela espera o melhor, ela deseja o melhor, ela busca o melhor, ela se sacrifica pelo melhor. Fazendo assim, a mãe é um claro exemplo da paciência, da longanimidade divina de Deus para conosco. Um exemplo aqui perto de nós, ao alcance das emoções humanas nossas. Romanos capítulo 15, verso 5. Ora, o Deus da paciência, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Novamente, Cristo Jesus
é o poder de Deus, é o braço de Deus, é a mão de Deus, é a revelação plena de Deus que mostra como Deus é. E aí então, vemos através de Jesus como Deus é paciente conosco. E aí, procurando aqui no nível humano, vemos, olha, a paciência de Deus é comparada à paciência de uma mãe, que acalenta, que abraça, que consola o seu filho, a sua filha, e traz, e é capaz de trazer o mesmo sentir. Nós vemos a aplicação disso em pais com mais de 2 filhos. Quando os filhos estão ali numa certa dinâmica diferente, a paciência e consolação de uma mãe pode trazer união uns aos outros entre os irmãos. E aí aplica aqui a família espiritual esse texto de Romanos 15:5. Olha, deixe-me dizer assim, e não tem nada a ver com feminismo, e nem com aquela teologia que tenta colocar, fazer Deus pai e mãe. Não tem nada a ver com isso. Mas é só uma ideia que acompanha o que eu estou conversando com você. Deus é tão mãe que até suporta as birras e desatinos de alguns dos seus filhos, esperando que eles se arrependam. A paciência, a longanimidade de Deus suporta birras e desatinos de imaturos filhos espirituais. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Alguns acham demorada. Por que Deus não volta logo? Por que Deus não faz isso, não faz aquilo? E começa a reclamar, e começa a fazer birra com Deus. Pelo contrário, continua o texto, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pacientemente, Deus espera o arrependimento dos seus que estão fazendo birra. Aí me faz lembrar do pai pródigo, ou do filho pródigo, que o pai esperava em casa seu filho voltar da birra que ele estava do lar. E o filho volta. E quando o filho volta, o pai o recebe de braços abertos. Usando aqui a palavra pai exatamente porque a parábola aplica a ilustração de pai, nós poderíamos colocar hoje a ilustração de uma mãe, que ora, que espera, com longanimidade, paciência, suporta birras e desatinos, mas em oração confia que o filho, a filha, será atraída novamente por aquele amor de mãe. Assim Deus também espera que os seus sempre voltem a Ele. Concluindo, queridos, queridas, dirigindo a palavra às mães, mãe, está sobre você o grande privilégio e a grande responsabilidade de ser um modelo palpável das virtudes de Deus para mostrar para com o seu filho, para com a sua filha. Tanto no que você faz para o seu filho, como no que você faz para as outras pessoas, porque o seu filho está te olhando. Sua filha está te olhando, está vendo o que você faz e o que você deixa de fazer. E você pode espelhar ainda algo divino para ensinar a vida desse filho, dessa filha. Consolo a ele, a ela, a outra pessoa. O consolo que demonstra o consolo de Deus. O amor que aponta o quanto Deus ama também. A preocupação de Deus, quando você se mostra preocupado com o seu filho e com a sua filha. O coração sacrificial de Deus nos seus atos de sacrifícios, e a paciência divina, que podemos ver através de uma mãe. Mãe, seu filho e sua filha têm conhecido assim a Deus através de você? Aí eu tenho que acrescentar, por causa da mãe em dose dupla, né? Vovó, seu netinho, sua netinha, tem conhecido assim Deus através de você? Mãe, que Deus te abençoe e que Deus te ajude muito e te faça ser um instrumento dele na vida do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, e que
vendo Deus através de você, haja um encontro maravilhoso com Deus, na ação do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Convido você a ficar em pé para encerrarmos o nosso culto. Convido você a orar comigo, agradecendo pelas mães de nossa igreja, mães que nós conhecemos, que não pertencem à nossa igreja, pertencem às outras igrejas de nossa cidade. Agradecer a Deus pela mãe e pedir por ela. Oremos ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado por esse dia que socialmente nos faz lembrar e nos envolver mais com o pensar, o ser mãe. E que esse ser mãe, ó Deus, que espelha atributos do Senhor, que nos toca, que nos motiva, que nos ajuda a crescer e desenvolver. Muito obrigado, Senhor. Nossa oração é que o Senhor abençoe a cada mãe neste dia, de maneira muito especial. Que o Senhor toque os seus corações e alegre os seus corações, aumentando sua fé, para que elas já vislumbrem pela fé o teu cuidado, a tua ação na vida de cada filho, de cada filha. E mesmo que agora a situação, o momento, seja difícil, de luta, de preocupações, que essa mãe possa olhar no Senhor e ver que o Senhor está cuidando dela e dos seus filhos e dos seus netos, e que o Senhor não desampara, como ela, mãe, não desampara, o Senhor também jamais desamparará. Senhor, e que as tuas servas mães possam se agarrar nessa certeza de quem o Senhor é, de cuidado, de proteção, de consolo, de fortalecimento, de paciência e de sacrifício. Que nós todos possamos estar nos teus braços, no teu colo, como em colo de mãe. E assim, nos sentirmos e nos vermos seguros. Abençoe a cada mãe, então. Proteja, cuide, alegre, ó Deus. Cure, ó Deus, se necessário for. E dá essa esperança em fé, que o Senhor, sim, abençoa as mães, usa as mães como instrumentos, e está com certeza também junto a ela, cuidando dos seus filhos e filhas. Oramos ao Senhor, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue tendo aí um final de semana abençoado por Deus. Fique com Deus. Feliz Dia das Mães, em nome de Cristo Jesus. Amém.